Olá pessoal, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que o Espírito Santo te derrame muitas bênçãos e que Deus venha te proporcionar aquilo que o Senhor deseja para a glória do Senhor nosso Deus. Meu amigo, minha amiga, já quero pedir de antemão que o Senhor compartilhe esse vídeo, que se inscreva nesse canal para que nós possamos trazer conteúdos para o Senhor, para a Senhora a cada dia, tá bom? E também não esqueça de acionar o sininho e de comentar esse vídeo, fazer seus comentários, para que Deus possa te abençoar muito também, porque vai ajudar esse canal a crescer e chegar a mais pessoas. Pessoal, veja bem que eu quero falar hoje de João 5, a cura de um paralítico. A Bíblia diz que havia 5 pavilhões e havia um tanque chamado Betesda. E onde nesses pavilhões, pessoal, vivia multidões de pessoas enfermas. Pessoas doentes, pessoas necessitadas de cura, pessoas necessitadas de um milagre. E a Bíblia, ela enfatiza 3 tipos ali de doentes: coxos, paralíticos e pessoas cegas. Embora havia multidões de pessoas ali, com certeza havia outras doenças também. Mas a Bíblia, ela enfatiza essas 3 doenças. Está escrito lá: coxos, paralíticos e cegos. Pessoal, a Bíblia diz que em tempos havia um anjo que descia num tanque chamado Betesda e agitava aquela água, e o primeiro que tocasse naquela água após ser agitada ficava curado de toda e de qualquer enfermidade. Então veja bem que a pessoa tinha que se tocar naquela água após o anjo tocasse para ser curada. Após o anjo movimentasse aquelas águas, uma pessoa doente tinha que tocar naquelas águas para ser curada. E a Bíblia enfatiza também que havia um homem paralítico que havia 38 anos que estava naquele lugar paralítico. Mas vamos lá. Você crê que Deus é justo ou injusto? Pensa um pouquinho. Deus é justo, é ou não é? E se Deus é justo, então essa crença, você sabe que não tem nada a ver com Deus. Porque, veja bem, meu senhor, minha senhora, se havia um tanque aonde o anjo descia de tempos em tempos para tocar naquela água, e ali o primeiro que tocasse seria curado, então nós temos aí desvantagem e injustiça sendo cometida nessa situação aí. Por quê? Veja bem que o cego, ele não enxerga, mas ele anda. Então ele tem vantagem sobre o coxo e sobre o paralítico. Você sabe que o coxo, ele tem dificuldade para andar, mas ele enxerga, mas ele anda. Então ele tem vantagem sobre o cego e sobre o paralítico. E que vantagem tem um paralítico nessa situação? Nenhuma. Porque o paralítico, meu amigo, minha amiga, não tem como chegar a tempo até o tanque para ser curado, tendo pelo menos esses 2 grupos de pessoas aí à frente dele. Porque o coxo, ele anda com dificuldade, mas anda e enxerga. O cego, ele anda, mas não enxerga. Mas esses 2 tipos aí de pessoas doentes, essas duas classes de pessoas enfermas, ela tem vantagem sobre o paralítico. Uma vez que uma pessoa tem vantagem sobre a outra, então quer dizer que ali há uma injustiça e Deus não é injusto. Então veja bem, meu amigo, minha amiga, que tem certas situações que nós temos que ter discernimento. Discernimento. E a Bíblia nos fala que Jesus se apresentou a esse paralítico e fez uma pergunta para ele: querem ser curados? Mas o paralítico estava tão já ali acostumado com aquela situação, estava tão já ali acomodado com aquela situação, que estava culpando outras pessoas pela situação que está vivendo. Olha o que ele falou: Senhor, toda vez que a água agitada, eu não tenho ninguém que me leve até o tanque e me coloca ali para ser curado. Mas Jesus não perguntou por que ele não foi curado. O Senhor Jesus fez uma pergunta: queres ser curado? E ele tinha que responder sim ou não para o Senhor Jesus. Mas a resposta dele foi: Senhor, não tenho ninguém que me leve até o tanque, uma vez que a água é agitada, quando a água é agitada. Então ele ali arrumou uma situação para tentar explicar por que ele não era curado. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele é justo. Deus, ele odeia a injustiça. Uma vez que Deus vai te proporcionar uma situação, ele vai te botar de igual nível para com todos. Não importa a sua classe, o tipo de doença, o que for. Fé
é fé. A fé, ela tem condições de te curar e te libertar dependendo de qualquer tipo de doença. Mas uma vez que essa fé é colocada no Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus. Às vezes nós cremos em superstições, em coisas vazias, e por isso nós estamos frustrados, porque nós estamos depositando a nossa fé em algo que muitas das vezes que não arremete ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é clara. Tudo é possível quem crer. O Senhor Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crê, conforme diz a Escritura, dessa pessoa sairá rios de água vivas. Então fluirá rios de água viva. Ou seja, terá vida, terá paz, terá ali bênção sem limites. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela não volta vazia. Então, uma vez que o Senhor Jesus disse, e que se você crer e obedecer conforme está escrito a palavra de Deus, então, meu amigo, minha amiga, é impossível o senhor, a senhora, não ser beneficiado com a palavra de Deus. Toma cuidado em que você está crendo, toma cuidado, veja bem se essa crença que você está tendo, ela comete uma injustiça, porque Deus é justo. Veja bem que havia ali uma injustiça, havia ali uma desvantagem muito grande para aquele paralítico. E de modo algum, meu amigo, numa situação que todo mundo é doente, é muito difícil alguém abrir mão da sua cura para que o outro possa ser curado. Porque até então todo mundo quer ser curado, todo mundo quer ser liberto. Então veja bem que naquela situação do tanque de Betesda, o paralítico estava na desvantagem. E Deus é justo e ele não comete injustiça. Deus abençoe, e aquele abraço, e até o próximo vídeo.